Flávio Bolsonaro sacode o Brasil. A escolha do pai, a guerra nos bastidores e a corrida presidencial que começa em chamas. Numa sexta-feira que já entra para a história política recente do Brasil, o senador Flávio Bolsonaro, PL-RJ, jogou gasolina no debate nacional ao confirmar aquilo que seus aliados mais íntimos já sussurravam pelos corredores do poder. Ele foi o escolhido pessoalmente por Jair Bolsonaro para ser o candidato do PL à presidência da República em 2026. E não foi um anúncio tímido, foi um pronunciamento de guerra. É com enorme responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral deste país, Jair Messias Bolsonaro, de me confiar a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação, escreveu Flávio nas redes sociais, desencadeando uma tempestade imediata entre aliados, adversários e analistas políticos. A declaração caiu como um raio, justamente porque Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado e impedido de disputar eleições após decisões do STF e TSE, ainda é, indiscutivelmente, o epicentro emocional e ideológico da direita brasileira. Mas nada disso impediu o ex-presidente de mover suas peças de dentro da prisão. E agora, o jogo mudou completamente. As conversas secretas na PF e a benção do pai segundo aliados próximos, a decisão não nasceu do nada. Flávio Bolsonaro teria sido chamado pelo pai na última terça-feira, durante visita na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Uma conversa a portas fechadas, com um clima tenso, emoções à flor da pele e, segundo quem esteve por perto, uma decisão irreversível. Daquela sala fria, silenciosa e vigiada, saiu a frase que mudaria o destino da direita brasileira. O candidato é você. Não Tarcísio. Não Michele. Não Eduardo. Não ninguém. Flávio. E assim, sem microfones, sem discursos, sem partido presente, Jair Bolsonaro selou um dos movimentos mais polêmicos e imprevisíveis da política recente. Os bastidores da disputa na direita, ciúmes, medos e silêncios forçados. Há meses, a falta do ex-presidente no tabuleiro estava provocando uma disputa silenciosa pelo espólio político mais valioso do país, sua base de eleitores. Nomes surgiram, desapareceram, ganharam força, perderam e voltaram. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, era o favorito de muitos. Para outros, Michele Bolsonaro deveria assumir o protagonismo. O próprio Eduardo Bolsonaro chegou a se colocar como pré-candidato. Mas tudo isso mudou em segundos. Eduardo, que em outros tempos poderia enxergar o irmão como rival, agora afirma que o apoia 100%. Um sinal claro de que a ordem vinda do pai foi categórica, e ninguém na família ousará contestar. A explosão nas redes. Apoio, indignação e tempestade virtual. A fala de Flávio contra o governo Lula foi dura, agressiva, em tom de alerta nacional. O Brasil vive dias difíceis. Muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados, narcoterroristas dominam cidades, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos surgem a cada dia. Ninguém aguenta mais. A internet explodiu. Apoio apaixonado de um lado, indignação e acusações de populismo do outro. E no meio disso tudo, analistas tentando entender o que muda daqui para frente. Spoiler, muda tudo. Valdemar Costa Neto entra em cena e blinda o nome de Flávio. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não deixou brecha para discussão. Confirmado. O nosso capitão falou, está falado, Flávio é o candidato. Em política, poucas frases têm tanto peso. Valdemar, pragmático, sabe que sem a figura de Jair Bolsonaro, o partido perde sua principal cola ideológica. E Flávio, por carregar o sobrenome e a confiança do pai, torna-se, para o PL, a única ponte possível entre 2022 e 2026. Michele Bolsonaro entra na história com um toque divino. A ex-primeira-dama, que muitos ainda acreditam ser uma forte líder eleitoral, reagiu à decisão com palavras espirituais. Que o Senhor te dê sabedoria, força e graça em cada passo. As palavras de Michele reforçam o que se espera para os próximos meses. Uma união forçada pela necessidade, mais do que por estratégia. E há a expectativa de que Michele visite o marido na próxima terça, 9, para discutir o futuro e as linhas narrativas da pré-campanha. Os próximos dias prometem.
O caminho de Flávio. O filho mais velho, o político da família Flávio Bolsonaro, aos 44 anos, é considerado pelos colegas do Senado como o mais institucional dos filhos do ex-presidente. Empresário, advogado, ex-deputado estadual, senador eleito com votação robusta em 2018. Tem bom trânsito, articula melhor e é percebido como alguém capaz de negociar, algo que outros integrantes da família não costumam fazer. Mas isso não impede que sombras do passado continuem rondando sua imagem, e a oposição já prepara seus ataques. A pré-candidatura que ainda precisa ser consolidada. Apesar do impacto midiático, membros do próprio PL reconhecem: Flávio, hoje, não é competitivo. A missão será transformar um nome que sempre esteve à sombra do pai em um protagonista nacional capaz de enfrentar Lula, que deve buscar a reeleição. Para isso, Flávio foi orientado por Jair Bolsonaro a aparecer mais, viajar pelo Brasil, participar de eventos estaduais, falar com prefeitos e governadores, construir presença online massiva, unir setores da direita rachada. É um desafio gigantesco, mas é o único caminho. Um Brasil dividido. E uma eleição que começa agora. O anúncio de hoje não define apenas um novo pré-candidato. Define a narrativa que a direita vai abraçar, o alvo central dos adversários, o rumo da militância bolsonarista, a reorganização do PL. E o tom de uma eleição que promete ser a mais polarizada desde 2018. Flávio representa a continuidade. Lula representa a resistência. E a terceira via, até agora, continua um fantasma sem forma. 2026 começa exatamente aqui, na prisão da PF, na decisão de um ex-presidente impedido, na voz do filho escolhido e na avalanche de disputa, emoção e polêmica que acabamos de assistir. Prepare-se, porque isso é só o começo.